Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente: quanto custa um automóvel. Não é segredo que ter um carro pode ser caro, mas exatamente quanto ele custa por mês ou por ano? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Vamos analisar os diferentes custos associados à propriedade de um carro, incluindo o preço de compra, seguro, combustível, manutenção e impostos. Também vamos dar algumas dicas de como economizar dinheiro na propriedade de um carro. Então, se você está pensando em comprar um carro ou simplesmente quer saber quanto ele vai te custar, assista a este vídeo até o final. Um dos maiores custos que tem é o transporte. É através dele que se desloca de casa para o trabalho, para a escola, para a mercearia, e isso custa-lhe dinheiro. Já alguma vez descobriu exatamente quanto custa utilizar o seu veículo? Nesta série de vídeos, vamos explorar os custos associados à posse de um automóvel, incluindo despesas como combustível, seguro, manutenção e depreciação. Também iremos dar algumas dicas sobre como poupar dinheiro em cada uma destas áreas. Comecemos por analisar os custos do combustível. A quantidade de dinheiro que gasta em gasolina depende de vários fatores, incluindo o tamanho e a potência do seu carro, os seus hábitos de condução e o preço do combustível na sua área. Para determinar os seus custos de combustível, comece por registar a quantidade de quilómetros que conduz por mês. Em seguida, multiplique este número pelo consumo médio de combustível do seu carro. Por exemplo, se conduz 1500 km por mês e o seu carro consome 7 litros de gasolina por cada 100 km, então gasta 105 litros de gasolina por mês. Em seguida, multiplique este número pelo preço médio da gasolina na sua área. Por exemplo, se o preço médio da gasolina é de 1,50 euros por litro, então gasta 157,50 euros em gasolina por mês. Claro, este é apenas um cálculo aproximado. Os seus custos reais de combustível podem variar dependendo de fatores como o trânsito, as condições meteorológicas e o seu estilo de condução. No entanto, esta é uma boa forma de ter uma ideia de quanto gasta em combustível a cada mês. No próximo vídeo, iremos analisar os custos de seguro automóvel. Fique atento. O seguro automóvel é um custo mensal obrigatório para todos os condutores. O preço do seguro varia dependendo de uma série de fatores, incluindo a sua idade, histórico de condução, tipo de carro e cobertura escolhida. Em média, os condutores portugueses pagam cerca de 50 euros por mês em seguro automóvel. O registro do seu carro é outra despesa anual obrigatória. O custo do registro varia dependendo do tipo de carro e do município onde vive. Em média, os condutores portugueses pagam cerca de 50 euros por ano em registro de automóveis. O estacionamento pode ser um custo significativo, especialmente se vive numa cidade grande. O custo do estacionamento varia dependendo da localização e da duração do estacionamento. Em média, os condutores portugueses pagam cerca de 100 euros por mês em estacionamento. Os custos de reparação e manutenção são uma parte inevitável da propriedade de um carro. O custo das reparações varia dependendo do problema e do tipo de carro. Em média, os condutores portugueses gastam cerca de 200 euros por ano em reparações de automóveis. A manutenção regular é essencial para manter o seu carro em boas condições de funcionamento e pode ajudar a prevenir reparações dispendiosas no futuro. O custo da manutenção regular varia dependendo do tipo de carro e da frequência da manutenção. Em média, os condutores portugueses gastam cerca de 100 euros por ano em manutenção regular. O custo diário de condução é o custo total de propriedade e operação de um carro dividido pelo número de dias por ano em que o carro é conduzido. Para calcular o custo diário de condução, some todos os seus custos mensais: seguro, registro, estacionamento, combustível, etc., e divida pelo número de dias por ano em que conduz o seu carro. Por exemplo,
Se os seus custos mensais totais forem de 500 euros e conduzir o seu carro 200 dias por ano, o seu custo diário de condução será de 2,50 euros. O custo por quilómetro de condução é o custo total de propriedade e operação de um carro dividido pelo número de quilómetros que o carro é conduzido. Para calcular o custo por quilómetro de condução, some todos os seus custos anuais: seguro, registro, estacionamento, combustível, etc., e divida pelo número de quilómetros que conduz o seu carro por ano. Por exemplo, se os seus custos anuais totais forem de 6.000 euros e conduzir o seu carro 10.000 quilómetros por ano, o seu custo por quilómetro de condução será de 0,60 euros.